Olá pessoal, tudo bem? Fim de semana de Campeonato Brasileiro começando, hein? Campeonatos europeus acabando, Campeonato Brasileiro começando, é uma nova fase da temporada e uma nova fase de buscar oportunidades de apostas, né? Também porque se no Campeonatos Europeus, em reta final, a gente tem algumas coisas, alguns resultados mais óbvios, digamos assim, né? Aquele jogo do time que precisa ganhar contra o time que já não está jogando mais para nada. No Campeonato Brasileiro as oportunidades aparecem justamente por a gente não saber ainda a exata força de cada time e aí alguns odds são bem interessantes. Eu vou começar por um jogo do Campeonato Brasileiro e vou falar de outros do Campeonato Europeu, que são as melhores oportunidades que eu encontrei para o fim de semana. No Campeonato Brasileiro, Corinthians e Chapecoense, jogo do sábado às 7 da noite, creio que é um jogo com claro favorito. Né? O Corinthians está jogando um ótimo futebol, né? Evoluiu demais nesse último mês, aí com o jovem técnico Carille, ganhou o Campeonato Paulista, passando pela Universidade de Chile na Copa Sul-Americana, e a Chapecoense, apesar de ter sido campeã catarinense, foi campeã catarinense com uma derrota em casa pro Avaí, ganhou só um dos últimos 7 jogos que fez, justamente a partida de ida da final contra o Avaí, que ganhou por 1-0. Depois perdeu por 1-0, tinha a melhor campanha, foi campeã, mas levou no caminho aí um 3-0 do Nacional do Uruguai na Libertadores, levou um 4-1 no meio de semana do Atlético Nacional de Medellín, perdendo a Recopa Sul-Americana, perdeu do Cruzeiro por 1-0 também na Copa do Brasil, Cruzeiro com time misto, então é um time que não vive um bom momento, a Chapecoense, uma vitória em 7 jogos. O Corinthians, não olha agora, mas ele empatou as últimas 3 partidas que fez em casa, que fez em Itaquera. Foi eliminado pelo Inter nos pênaltis na Copa do Brasil, mas os empates bastavam contra o São Paulo e contra a Ponte Preta na semifinal e na final do Campeonato Paulista. Mas eu acredito que o Corinthians seja favorito para ganhar essa partida em casa, estrear bem no Campeonato Brasileiro. No Boombet, paga 1,33 a vitória do Corinthians, 2-1 a vitória do Corinthians sem os dois times marcarem, né? A vitória do Corinthians a 0. Esse 2-1 no Bet 365. No Boombet, a gente tem 1,33 para a vitória do Corinthians e 2,05 para a vitória do Corinthians no intervalo e no final do jogo. É um pouquinho mais ousada, mas imaginando que o Corinthians consiga marcar um gol já no primeiro tempo. Corinthians e Chapecoense, retrospecto, 4 vitórias do Corinthians, 2 empates. A Chapecoense nunca venceu um jogo contra o Corinthians. Mas esses 2 empates foram justamente os 2 jogos entre eles na Arena de Itaquera. Assim, se a gente olhar para o retrospecto, para esses empates em casa, para a dificuldade do Corinthians ganhar quando ele é o favorito, precisa propor jogo, pode ser um jogo de risco, mas a verdade é que o Corinthians melhorou muito no último mês, né? O Corinthians passou a conseguir criar mais jogadas de gol, né? Não ficar só se dando bem quando está defendendo e contra-atacando. O Corinthians consegue hoje, com aquele meio de campo, com o Gabriel jogando bem, Jadson, Rodriguinho em grande fase, o Jota jogando muito bem, o Corinthians consegue machucar os seus adversários de outras formas que não seja só contra-atacando. Acredito no favoritismo claro do Corinthians contra a Chapecoense. Eu gosto dessa aposta do Corinthians ganhando a 0, não sofrendo gols em casa. Vamos para a Europa? Bora para a Europa. Duas oportunidades, uma na Espanha, uma na França no domingo. Na França, Nice e Angers, jogo da penúltima rodada do campeonato, e no Boombet, 1,69 para a vitória do Nice. Eu acho muita coisa, 69% de retorno, pelo seguinte, o Nice não perdeu nenhuma partida em casa, está em terceiro no campeonato, vai acabar em terceiro, não joga para nada, mas se despede em casa da sua torcida de uma ótima temporada em casa contra um Angers que está com a cabeça na final da Copa da França. O Angers se classificou para a final da Copa da França, vai jogar com o PSG e meio que abandonou a liga, porque ele também está no meio de tabela, não vai cair, não vai ser rebaixado. O Angers no último mês, 1 empate e 5 derrotas nos 6 jogos que fez pelo Campeonato Francês. Então é muito provável que o Nice vença o Angers em casa no domingo, nesse jogo que vale pouco pela penúltima rodada, vale mais pela despedida do Nice, da sua torcida, depois de uma grande temporada, classificado para a Champions League, junto com o Monaco e o PSG. 1,69, acho odds extraordinários para a vitória do Nice. Real Madrid e Sevilha, Campeonato Espanhol. Esse é o jogo do título para o Real Madrid. O Real Madrid tem mais 3 jogos para fazer, contra o Sevilha, domingo em casa, depois contra o Celta fora e contra o Málaga fora. Esse é o último jogo da temporada no Bernabéu.
Depois o Real Madrid joga 2 jogos fora de casa e vai jogar a final da Liga dos Campeões contra a Juventus em Cardiff. Se o Real Madrid precisa ganhar 2 jogos e empatar um. Ele pode empatar uma vez, ele não pode perder, porque o Barcelona deve ganhar os 2 jogos que lhe restam. E ele não pode empatar 2 vezes, né? Esse jogo contra o Sevilha tem um X vermelho ali. É o jogo mais perigoso desses 3, né? O jogo contra o 4º colocado. Agora, o Real é muito favorito, né? Porque em casa ele é fortíssimo, o Sevilha fora nem tanto. O Sevilha nos últimos 5 jogos fora de casa empatou 2, perdeu 3. Se a gente colocar o do Leicester aí, a eliminação da Liga dos Campeões, últimas 6 vezes que jogou fora de casa, empatou 2, perdeu 4. Sevilha fora de casa não tá bem. É verdade que o Sevilha ganhou do Real Madrid no jogo do turno, né, por 2-1 em Sevilha, ganhou também na temporada passada em casa, mas em Madrid são 11 vitórias seguidas do Real Madrid contra o Sevilha. A última vez que o Sevilha saiu do Bernabéu sem perder um jogo, eu tava nesse jogo, eu ainda morava lá na Europa, foi em 2008, em dezembro de 2008, foi 4-3 para o Sevilha contra o Real Madrid no Bernabéu. Quer dizer, são 9 anos, ou 8 anos, né, 8 anos e meio quase, sem vitória lá. Então, a vitória do Real Madrid é muito provável contra um Sevilha que, outra coisa, Sevilha, ele sabe que não vai ser terceiro, o Atlético de Madrid está a 1 ponto em 2 jogos para ser terceiro do campeonato, Sevilha deve ser 4º, e precisa de mais 1 ponto para ir para a Champions, sendo que na última rodada ele joga em casa contra o Osasuna já rebaixado, último colocado. Então o Sevilha sabe que se perder no Bernabéu, consegue esse ponto jogando em casa na última rodada para ir para a Champions League, né? Não é um jogo de vida ou morte para o Sevilha. Para mim, a boa oportunidade é a vitória do Real Madrid com ambos marcam no BoomBet a 1,90. No Bet365 também os odds são de 1,90. Por que ambos marcam, Júlio? Porque o Real Madrid, além de fazer gols em todos os jogos do campeonato, da temporada, né, ele sofre muitos gols também. Ele conseguiu, raramente ele não leva gols. O Real Madrid quase sempre tem sofrido gols. Então a vitória do Real com ambos marcam em 90, para mim, é a melhor oportunidade. Quer apostar na zebra? Eu quero apostar, quero torcer contra o Real Madrid, Júlio. Quer torcer contra o Real Madrid? Aposta dupla, então. Empate ou Sevilha no BoomBet, 5,25 para 1. Vai ter muito torcedor do Barcelona fazendo essa aposta dupla aí para poder torcer. O retorno é alto, né? Você vê como é difícil acreditar que o Real Madrid não vai ganhar esse jogo, né? 5,25, empate ou Sevilha no BoomBet. Essa é a aposta na zebra. E para finalizar, gente, eu vou falar de um jogo do sábado de manhã. É só pela oportunidade. É Leipzig e Bayern de Munique. Campeonato alemão. Penúltima rodada. O Bayern já é campeão e o Leipzig precisa de um empate para ser vice-campeão. Um empate seja nesse jogo ou no próximo, né? O jogo do vice contra o campeão. E tá pagando 1,87 na vitória do Bayern no BoomBet. O Leipzig é um time que vai ser vice-campeão alemão. É um bom time, né? Não é à toa que o Leipzig vai acabar em segundo lugar esse campeonato. Agora, é tão difícil a gente achar qualquer jogo do Bayern de Munique pagando 1,87, né? 87% de retorno. Eu acho que vale pela oportunidade, né? Nem acho que o Bayern seja tão favorito para ganhar esse jogo. É um jogo com chance de acontecer de tudo. A gente não sabe com que motivação o Bayern vai entrar em campo. Se o Bayern entrar querendo mostrar que, aqui eu sou o campeão e eu vou enfiar um saco nesse time aqui que é o vice. Enfim, a gente não sabe, mas a oportunidade, os odds para uma vitória do Bayern de Munique no jogo do Campeonato Alemão são muito grandes. 1,87 para 1 é uma oportunidade. Tá legal? Essas são as dicas da semana, dicas do fim de semana no Campeonato Europeu. Aposte com cuidado. Um abraço, tchau, tchau.